O objetivo desse vídeo é tratar de um assunto bem árido e polêmico, que se refere à decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe o abate dos animais apreendidos. Todavia, antes de tratarmos especificamente da decisão do Supremo Tribunal, a gente precisa fazer uma regressão a 1934, ano da edição do Decreto 24.645. Em seu artigo 3º, era definido quais eram as condutas relacionadas a maus-tratos, ou seja, qual tipo de prática era caracterizada como maus-tratos. E no seu inciso 29, realizar ou promover luta entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes era considerado maus-tratos. Portanto, observe que desde 1934 a rinha de galos já era considerada maus-tratos no Brasil, já era proibida no Brasil. Hoje, o artigo 32 da Lei 9.605 define como crime maus-tratos aos animais. E esse artigo tem respaldo na Constituição Federal, pois no artigo 225 é vedada qualquer tipo de prática que promova a crueldade aos animais. Alguns praticantes de rinha de galo, porém, consideram que a prática da atividade não seria maus-tratos, porque eles argumentam que os próprios galos provocam ferimentos uns aos outros. Isso, na verdade, é um tipo de argumento que não é aceito nem na esfera criminal, nem na esfera administrativa. Já caiu por terra, mas eles continuam a argumentar dessa forma, porque eles ainda insistem em falar que os animais têm instinto de luta. Mas do ponto de vista técnico-biológico, o instinto que esses animais têm é o que a gente chama de instinto de territorialidade. Mas aí a gente chega a uma pergunta: por que então os galos brigam? O que faz com que esses galos briguem? Bem, para entender a briga de galos, a gente precisa verificar como acontece a questão de recursos na natureza. Os recursos são escassos, os recursos são limitados. Então, água, alimento, local para ninhos são recursos que são limitados. Isso provoca uma competição entre os indivíduos da mesma espécie e entre espécies diferentes por esses recursos. Essa competição e uma forma de evitar essa competição diretamente é o que a gente chama de instinto de territorialidade, ou seja, uma área defendida. Determinado animal vai defender determinada área e defender nessa área ele terá acesso aos recursos que essa área oferece. Mas mesmo defendendo a área, ele não luta por essa área de forma constante. Ao contrário, ele desenvolveu mecanismos, e esses mecanismos são específicos de cada espécie, comportamentais, que fazem com que os animais não precisem o tempo todo lutar pela área que eles defendem. Como que isso acontece? Os cães, por exemplo, eles urinam demarcando o território, isso também fazem os lobos. Os passarinhos cantam e os galos também cantam. Quando um galo canta pela manhã, ele está anunciando a todos os possíveis pretendentes daquele território, daquele galinheiro, que ele já é o dono daquele local. Com isso, ele evita uma luta constante por aquele local. O instinto de territorialidade, então, visa evitar justamente a luta. Bem, o que os galistas, as pessoas que colocam os galos para brigar, fazem? Eles procuram retirar vários mecanismos naturais que evitariam essa luta. Por exemplo, os animais são colocados no tambor ou arena e colocados quase que simultaneamente. O fato deles serem colocados quase que simultaneamente, nenhum deles ainda tem aquele território como propriamente dele. E em que isso interfere? Quando o animal tem um território como sendo dele e o outro é o invasor, usualmente o invasor tende a deixar a luta antes de quem é o dono daquele território. Outra questão também, eles pesam os animais e colocam animais para brigar dentro de uma mesma categoria. Isso aparentemente poderia parecer uma questão de justiça, mas na verdade, na natureza, dificilmente dois animais estariam dentro da mesma categoria. E isso interfere de qual forma? Interfere na maneira que ambos os animais consideram que possuem chance de vitória. Então eles vão continuar debatendo-se um com o outro até o fim. Observe então que o que os galistas fazem é interferir artificialmente. Outra interferência artificial é o uso de esporas, seja de metal, seja de plástico duro, o uso de biqueiras. Tudo isso é feito de uma forma, a instigação de um galo contra o outro. Então não existe esse comportamento de luta, existe o comportamento de territorialidade que é utilizado por esses criminosos para fazer com que os galos briguem entre si.
Bem, mas quando esses criminosos são flagrados, o que acontece com eles? Eles são responsabilizados segundo o artigo 32 da Lei 9.605, mas a pena máxima é de 1 ano. E a pena máxima de 1 ano significa então que essa pessoa ela vai responder em liberdade, ela não vai presa, entra no que se está lutando há muito tempo no Congresso Nacional para se aumentar a pena das pessoas que promovem e provocam maus tratos dos animais. E a multa? A multa pode ser de 500 a 3 mil reais por animal. Mas, às vezes, um galo de briga desse pode chegar a 40 mil reais, 50 mil reais ou mais, porque, na verdade, os donos apostam sobre eles. E os animais acabam valendo muito se eles se tornam campeões. Então, uma multa, por maior que seja, 3 mil para cada animal, acaba não sendo algo tão problemático para esse dono daquele galo. Bem, o que o criminoso então teme? Ele teme perder o animal. Essa é uma questão básica. Por quê? Quando ele perde um animal, ele vai perder um animal que vale 5, 15, 20, 30, 50 mil reais. É isso que ele vai perder. E ele não quer perder esse animal porque, mantendo o animal com ele, ele vai colocar o animal novamente para lutar. Colocando o animal novamente para lutar e o animal ganhando, ele vai ganhar dinheiro em cima desse animal. Para que as ações de fiscalização, de policiamento das rinhas, então, sejam realmente efetivas, é importante a apreensão dos animais. E na legislação atual, se os animais não forem apreendidos, eles podem ficar com os próprios criminosos, ficariam como fiel depositários. E ficando como fiel depositários para eles não há problema nenhum. Ou seja, eles são flagrados, mas não vão presos. A multa acaba sendo irrisória frente ao valor do animal, ou eles vão tentar protelar o pagamento dessa multa. E se no final das contas eles ficarem com o animal, para eles então foi vantagem, não teve problema nenhum. Bem, a apreensão de galos é sempre uma complicação e um dilema para a fiscalização e para a polícia que realiza. Por quê? Imagina uma rinha onde se apreenda 80 galos. O que fazer com esses 80 galos ou 100 galos que foram apreendidos na rinha? Eles não podem ser colocados juntos, porque eles vão se bicar e vão se matar, já que estão comportamentalmente caracterizados para isso. Então não podem ser colocados juntos. Com isso, você, a partir do momento que apreende, precisa ter gaiolas separadas, 100, 120 gaiolas, 125 gaiolas, quantos forem os galos que foram apreendidos naquele local. Depois significa limpar todas essas gaiolas e alimentar esses galos separadamente. Até quando? Como que vai ser essa manutenção? Então, a manutenção com os criminosos significa que eles continuarão sendo usados na rinha. Não é uma opção. Deixar os galos no local para buscar depois significa que aqueles que são campeões, ou seja, aqueles galos que valem, vão ser trocados por outros galos, por outros animais. Com isso, a gente tem um problema na destinação desses animais. Vamos pensar o seguinte, considerando tratar-se de animais domésticos, os galos apreendidos poderiam ser destinados para voluntários, não poderiam? Talvez, seria uma opção. Então vamos pensar nessa opção. Essa opção encontra um primeiro inconveniente. Esses voluntários eles teriam que ser inquestionavelmente pessoas ilibadas, ou seja, pessoas que a gente tivesse total confiança. Por quê? Devido ao valor desses galos. Outra questão é o seguinte, essas pessoas deveriam ter mecanismos de segurança onde vão ficar esses galos para evitar roubo, furto, e a pessoa teria que ser ilibada para evitar que os galistas, o proprietário do galo, não vá atrás dessa pessoa e negocie o retorno do galo a ele. Bem, isso é um problema, percebe? E significa o seguinte, se eu tenho 120 galos apreendidos, então eu precisaria de 120 pessoas ilibadas que tenham um local para manter esses galos. Vamos supor que ele tenha galinheiro e que nesse galinheiro não tenha outro galo, porque se tiver, o galo de briga que chegou lá vai se bater com esse galo que já existe no local. Bem, a manutenção então vamos deixar de lado a manutenção com as pessoas, vamos pensar numa manutenção ou com o IBAMA, ou com os órgãos estaduais ou com a polícia. Bem, existem várias unidades de centro de triagem de animais silvestres. Mas essas unidades de centro de triagem de animais silvestres estão preparadas justamente para isso, para animais silvestres. E não é interessante a mistura de animais silvestres com animais domésticos. Isso é relacionado também à questão de doenças que podem ser transferidas de uma espécie para outra. Então isso não é adequado. Sem contar que os centros de triagem não têm estrutura relacionada a gaiolas individuais para a manutenção desses animais.
E os centros de triagem são locais onde os animais passam por ali com o objetivo principal de serem reintroduzidos, ou seja, de serem soltos. E os galos de briga, qual que vai ser o destino final deles? Já que a gente considerou também que para uma pessoa particular seria complicado. Bem, aí poderia se pensar numa outra estrutura pública, né? Centros de zoonoses, por exemplo, poderiam manter esses animais. Só que ressalva-se que esses espécimes eles devem ser mantidos separados. Então, portanto, esses centros de zoonoses teriam que ter todas essas gaiolas separadas. E vamos considerar o seguinte, qual o tamanho dessa gaiola? O animal vai passar a vida inteira em gaiolas pequenas? Como que isso vai ser feito? Qual o destino final desses animais? Nisso daí que se pensou na necessidade de abate desses animais. Pensando o quê? A manutenção de galos com infrator ainda sujeitará ele a maus tratos, ou seja, eles continuarão sendo utilizados na luta. A destinação para voluntários enfrenta o fator complicação da necessidade de idoneidade e segurança no local do destino. Tem o problema também que essa destinação normalmente ela é explícita no processo e não poderia ser, teria que ter algum mecanismo para que isso não ocorresse, para que aquelas pessoas, os criminosos que foram flagrados, não soubessem para onde seus galos foram. Os centros de triagens, eles são direcionados para animais silvestres e assim incompatível com a recepção de espécies domésticas. Os centros de controle de zoonoses são estruturas públicas e talvez pudessem fazer essa manutenção, mas ela teria que ser temporária. Então a gente ainda tem o problema da manutenção definitiva desses animais. Não a manutenção definitiva, mas também a destinação definitiva desses animais. Bem, dito isso, vamos fazer uma análise de onde surgiu essa liminar do Supremo Tribunal Federal. Em 17 de dezembro de 2019, um partido político, que aqui não vou falar especificamente qual que é, porque não tem nenhum cunho político essa explanação, ele entra com uma arguição ao Supremo Tribunal Federal questionando a ilegalidade do abate dos animais e no corpo do documento, os exemplos citados são de galo de briga. Pois esse é o foco do documento. O partido entrou pensando na questão de galos de briga. É o mesmo partido, diga-se de passagem, de um senador que é conhecido por defender a criação de galos combatentes no Congresso Nacional. Vocês não acham interessante esse súbito interesse desse partido pelo bem-estar dos animais? Mas não de qualquer bem-estar, nem de qualquer animal. Eles não entraram contra ou com uma ação contra as galinhas de granja que sofrem debicagem. O que é isso? Elas têm seus bicos cortados. Eles também não questionaram os milhões de pintinhos machos triturados vivos diariamente. Eles também não falaram contra veículos de tração animal, não falaram contra pássaros mantidos em gaiolas sem poder voar, galinhas aglomeradas em granjas, bois sendo transportados vivos em navios no oceano. Propuseram ação específica para cães e gatos abandonados? Não. Também não se importaram com os jegues que foram abandonados no Nordeste, não questionaram que os mesmos galos combatentes com os quais aparentemente eles se preocupam são mutilados, porque são cortadas as suas esporas, são cortadas as cristas, são cortadas as barbelas, são cortados os brincos, mas nada disso foi questionado. Será que o interesse deles é realmente o bem-estar animal? Isso tem que ser perguntado. Bem, e aí, no documento, eles citam decisões a favor do abate do animal que são citadas na arguição. No ponto 28, por exemplo, eles citam uma decisão do juizado especial na Bahia, que determinou o abate de galos apreendidos em rinha. Depois eles citaram uma decisão também do juizado em Minas Gerais, que promove essa questão do abate de galos de rinha. Observem então que esse ânimos está relacionado, a ação está relacionada aos galos de rinha. Bem, no ponto 34, eles dizem o seguinte: percebe-se que, em momento algum, a decisão se presta a levar em consideração o bem-estar dos animais, pois apenas determina seu abate caso sejam impróprios para consumo, causando prejuízo à saúde humana. No item 35, eles falam: em momento algum, a preocupação com o sofrimento e sua preservação de integridade física, eis que são vistas apenas como produtos de consumo. Interessante, porque esses animais haviam sido apreendidos em rinhas. Então, o que se está discutindo aqui, na verdade, é se esses animais vão morrer sofrendo durante a luta, nas rinhas, o tempo todo, sendo colocados em rinha, ou se eles vão ser abatidos de forma rápida, de forma humanitária, dentro dos preceitos que fala o Ministério da
Agricultura e da Pecuária. Bem, decisão favorável. Aí ele cita algumas decisões favoráveis a quem? A Associação Nacional dos Criadores da Raça Índia Brasileira contra, aqui no caso, contra o IBAMA. Impedir o abate de animais porventuras apreendidos sobre a posse de criadores de galos a nível nacional. Mas essa posse e abate relacionado ao quê? A rinha. Determinar com efeito que a autoridade coatora se abstenha de promover abate de galos apreendidos de criadores ou em decorrência de maus tratos, priorizando tais medidas alternativas de destinação sumária. Mas quais medidas? Essa é a questão. Bem, o que eles pedem então? A concessão de medida liminar ad reverendo do Tribunal Pleno para que seja declarada a inconstitucionalidade da norma, sem redução de texto, com a exclusão da interpretação que possibilita o abate dos animais apreendidos. E aí, em 30 de março de 2020, a liminar do ministro Gilmar Mendes decide, ante o exposto, com base no artigo 5º da parágrafo 1º da Lei 9882 de 99 e artigo 21, inciso 5 do RISTF, defira a medida cautelar pleiteada para determinar a suspensão de todas as decisões administrativas ou judiciais em âmbito nacional que autorizem o sacrifício de animais apreendidos em situação de maus tratos. Bem, lendo dessa forma, é uma decisão excelente. Concordo com ela. É plena decisão em proteção dos animais, mas ela tem um efeito colateral muito desgastante, um efeito colateral muito preocupante, porque esse efeito colateral se traduz diretamente nas ações de fiscalização e de policiamento de rinha. E observe que a ação ela foi feita originariamente pensando em rinha. Bem, a primeira coisa a se atentar é que a ação, embora seja genérica nas análises legais, ela é específica nos exemplos relativos aos galos apreendidos em rinha. Observaram isso? Na hora que vocês pegarem a ação e forem ler a ação, vão ver que os exemplos da ação são exemplos de galos de rinha. Porque esse é o objetivo da ação, que os galos de rinha não sejam abatidos. Infelizmente, a liminar do STF também foi genérica, ou seja, na hora que a liminar saiu, ela saiu falando como se fossem todos os animais. De um ponto de vista amplo, é legal, porque isso impede ou confirma, né, a interpretação que é já vigente, que cachorro e outros animais apreendidos por maus tratos não devem ser abatidos. Mas ela alcança também os galos de rinha. Mas isso, então, deveria ser considerado o ponto principal. Não é crime o abate de galos no Brasil, desde que procedido dentro das regras do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Outra questão importante se refere às datas. Olha só, a ação é movida em dezembro de 2019 e a decisão é de março de 2020. Observe que antes dessas datas, a proteção animal já havia conseguido consolidar a posição de ilegalidade em se matar cães e outros animais que algumas prefeituras realizavam. Felizmente, a gente já avançou nesse tipo de controle no Brasil. A liminar do STF determina que os animais apreendidos por maus tratos não devam ser abatidos. Mas quais animais apreendidos por maus tratos são abatidos no Brasil? Basicamente, galos. Então, a repercussão mesmo na questão de apreensão dos animais vai ser em cima dos galos que foram apreendidos. Observe que mesmo antes da liminar do STF, cães ou gatos eram abatidos. Observe que a ação foi de dezembro de 2019, a decisão é de agora, de abril. E a proteção animal já havia conseguido que as prefeituras não abatessem, não matassem os cães, né? Aqueles que eram decorrente de posturas solitárias de alguns prefeitos, né, e algumas prefeituras, felizmente e de forma eficiente, as ONGs têm combatido e têm evitado que aconteça. Então, a primeira pergunta a ser realizada é por que um partido político estaria interessado nessa questão? Essa é a primeira pergunta básica, para que a gente não entre nessa história de forma ingênua. Por que o abate de algumas dezenas de galos apreendidos em rinha, quase nunca chegando a centenas de animais abatidos anualmente, chamou a atenção de um partido político? Seria o bem-estar dos animais? Então, por que eles não se sensibilizaram e atuaram de forma a evitar os milhões de pintinhos que são triturados vivos diariamente no Brasil? Se é pelo bem-estar, a gente precisa pensar também na ação macro. Milhões de pintinhos são triturados vivos hoje no Brasil, como descarte. E por que então se está pensando em algumas dezenas de animais apreendidos após uma fiscalização numa situação de maus tratos?
Ou seja, se perguntem a quem interessa essa ação, a quais anseios específicos ela atende. Lógico que na hora que a gente vê do ponto amplo da proteção animal, a decisão do Gilmar Mendes parece e é extremamente meritória. Mas quando a gente observa de como se originou essa ação, é preciso ter cautela. O que observa é que sempre foi interesse dos praticantes de rinha de galos que os galos apreendidos não fossem abatidos. Sempre ingressaram com ações arguindo maus tratos, mesmo que o abate seguisse todos os critérios humanitários. Interessante que eram sempre animais mutilados ou machucados pelas lutas que eles mesmos provocaram. Era interessante isso. As pessoas arguiam maus tratos no abate, mas de quais animais? Dos animais que estavam mutilados, dos animais que estavam machucados, dos animais que tinham acabado de ser resgatados de uma situação de maus tratos que eles promoveram. E aí eles entravam com ação falando que o abate desses animais seria maus tratos. Lógico que o abate do animal apreendido em decorrência de ter sido submetido a maus tratos aparenta uma indecifrável incongruência. Eu concordo com isso. Certamente a decisão não é e nunca foi fácil. Posso garantir, não é fácil você olhar no olho do animal e encaminhá-lo para o abate. Se esmerar, se arriscar, interromper uma rinha e depois fazer o que com esses animais? Tá? É fácil entender que a liminar do ministro Gilmar Mendes, do STF, aparentemente protege todos os animais. Mas não se enganem. Essa é uma decisão que atende a criminosos. Essa decisão atende às pessoas que praticam rinha. Lógico que essa decisão também deixa felizes as pessoas que protegem os animais. Mas como efeito colateral, os animais que são utilizados na rinha ou vão continuar com essas pessoas que praticam a rinha, ou então a gente vai ter uma diminuição brutal nas ações de fiscalização e de policiamento dessa atividade. E isso me preocupa demais. Por uma avaliação estritamente ética, eu concordo com essa decisão. Óbvio. Afinal, salvar os animais para depois matá-los não faz muito sentido, né? Mas em uma análise mais profunda, considerando a prática e a realidade, essa decisão resultará em acabar com a fiscalização e policiamento de rinha, ou pelo menos diminuir bastante. E se elas acontecerem, mas os animais ficarem com as pessoas que estavam praticando a rinha, a efetividade dessa ação de fiscalização será quase nula. Os criminosos continuarão com os animais e continuarão a usá-los na rinha. Como resultado, os que gostam de rinha, de matar os animais colocando-os para brigar, terão subido mais um degrau para tornar essa atividade aceita no Brasil, ou pelo menos aumentar essa atividade. Afinal, eles não serão mais fiscalizados como eram. A decisão parece ser não matar galos apreendidos, mas na verdade a decisão é matar galos com crueldade durante a rinha e sofrimento enquanto eles se dilaceram brigando, ou matá-los com técnicas humanitárias. Para os galos de briga, essa decisão vai significar isso. Eles continuarão sendo utilizados na rinha e morrerão na arena, morrerão no tambor, sangrando, ou serão abatidos de forma humanitária. É uma decisão difícil, não é fácil para quem está diretamente envolvido. Imagine para quem olha nos olhos dos animais. Mas, gente, eu não podia deixar de alertar a todos sobre todas as questões e consequências envolvidas. Espero ter esclarecido, espero ter demonstrado que essa decisão realmente é uma decisão árida, é uma decisão polêmica, é um dilema ético imenso, mas é uma situação real que a gente enfrenta no Brasil. Espero que todo mundo agora possa adotar a sua postura, conhecendo de forma ampla, todas as questões envolvidas nessa decisão. Muito obrigado.